Mais um escândalo no meio gospel, no meio cristão. Tá sabendo da última notícia de escândalo? Mas eu quero mostrar nesse vídeo aqui como isso era previsto em profecia. Exatamente. E é bom você tomar conhecimento daquilo que eu vou falar no vídeo de hoje, que eu não vi ninguém falar a respeito disso. E é bom você tomar conhecimento porque, caso contrário você não saiba dessas profecias, você corre o risco de ser mais uma vítima. Eu sou o Johnny Cruz, que este é o canal Desembaralhando o Futuro, e esse aqui é um canal que não é para falar de fofocas. Você não vai ver a gente falando de fofoca, contando história de vidas alheias, criticando os outros. Este canal você não vai ver isso. Se você quer ver isso, é em outro canal. Aqui a minha intenção é falar sobre as profecias bíblicas, e neste caso, como elas estão se cumprindo nos dias de hoje, inclusive em questões desses escândalos. Vou mostrar os textos bíblicos e depois vou falar também sobre o escândalo específico, tá? Vou falar sobre ele sim, mas primeiro eu quero mostrar os textos bíblicos, porque este é o foco desse canal, mostrar as profecias bíblicas. Os escândalos entre os líderes religiosos, nas igrejas, nas denominações, no meio cristão, os escândalos sempre são muito ruins. Eles trazem prejuízo para o reino de Deus. Porque muitas pessoas se chocam, se escandalizam e param de acreditar no evangelho, param de acreditar em Deus. Ah, esse pastor é mentiroso, a igreja fulana tal. Em quem vou acreditar? As pessoas acabam perdendo a fé porque não sabem em quem acreditar. Mas olha que incrível, e é isso que eu quero enfatizar no vídeo de hoje. Até mesmo esses escândalos também eram previstos na Bíblia. E isso comprova que a Bíblia estava certa, a Bíblia continua sendo correta. Porque até mesmo os escândalos que trazem prejuízo para o Evangelho, até mesmo esses escândalos já eram previstos nas Escrituras. Então, se você tem esse conhecimento, você conhece essas profecias, você vai, na verdade, fortalecer a sua fé, porque você vai saber, puxa, isso já era previsto na Bíblia e isso está se cumprindo. Mostra que a Bíblia é verdadeira. Caso contrário, você não conheça essas profecias, você vai se escandalizar também e perder a sua fé. Olha aí, mais um pastor, mais uma igreja, em quem vou acreditar? E perde sua fé, desvia, fica longe de Cristo, tem dificuldade de crer em Deus e nas Escrituras, porque não conhece também essas profecias. Agora eu vou ler 3 versos bíblicos que vão comprovar como as profecias se cumprem nos dias de hoje. Eu poderia até ler outros textos, mas eu separei só esses 3. E depois do terceiro texto que eu vou ler, daí eu vou comentar mais sobre o caso atual desse escândalo aí. Tá? E é importante que tenhamos primeiro o conhecimento bíblico para ver como as profecias realmente se cumprem e são verdadeiras. Olha só, o primeiro texto que eu quero ler está escrito em Lucas, no capítulo 17, a partir do verso 1, diz assim, ó. Jesus disse aos seus discípulos, é inevitável que aconteçam coisas que levem o povo a tropeçar. Olha só, é inevitável que aconteçam coisas que levem o povo a tropeçar. Em outra tradução fala assim que é impossível que não venha escândalos. É impossível que não venha escândalos. O mesmo texto em outra versão. Então essas coisas vão acontecer. Infelizmente, Jesus disse que ia acontecer e está acontecendo. Então, primeira coisa, você sabendo disso, você já fica forte, mesmo quando você escutar os escândalos. Não, Jesus falou que ia acontecer, então está se cumprindo. A palavra de Jesus é verdadeira. Mas não seja você o tolo que vai pensar assim, ah, então já que vai vir escândalo, eu vou fazer o meu também para entrar na história aí e ser um escandalizador. Olha só a continuação do texto, presta atenção. Mas ai da pessoa por meio de quem elas acontecem, os escândalos. Mas ai da pessoa por meio de quem elas acontecem. Seria melhor que ela fosse lançada no mar, com uma pedra de moinho amarrada no pescoço, do que levar um desses pequeninos a pecar. É inevitável que aconteçam os escândalos, mas ai daquele por quem vêm esses escândalos. Jesus é quem disse isso aqui. Se fosse o Pedro, né? O Pedro é meio brutão, né? Mas Jesus que falou isso. Foi Jesus que falou assim, ó, é melhor que essa pessoa que traz escândalo tivesse amarrado uma pedra grande de moinho no pescoço, tivesse amarrado e fosse jogada no mar.
do que fazer um desses pequeninos pecar. Foi Jesus que disse isso. E o segundo texto que eu quero ler está em 1 Timóteo, no capítulo 4, que fala assim, ó, a partir do verso 1. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos, alguns abandonarão a fé. E a palavra que abandonarão a fé, em outra tradução, está escrito apostatarão. Serão apóstata, abandonarão a fé. Nos últimos tempos, alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos, que têm a consciência cauterizada. Essa é a profecia para os últimos tempos. E não é verdade que o que nós vemos aí são pessoas hipócritas? Imagina um líder, um pastor, que se diz aí o denunciador dos problemas das outras igrejas, que se diz um denunciador dos outros pastores. E ele tem a consciência cauterizada, consciência pedrificada, de fazer pecados escondidos durante anos, e subir num púlpito para pregar, abrir a rede social para criticar os outros, e ele pecando. Imagine se essa pessoa não é hipócrita. Imagine se essa pessoa aqui não tem a consciência cauterizada, se não é um mentiroso, durante anos, pecando. As denúncias vieram aí, claramente, ele assumiu os seus erros agora, porque foi escancarado para todo mundo saber. Consciência cauterizada. É isso que tem acontecido. E o terceiro e último texto que eu quero ler é 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, que fala assim no verso 3, ó. Não deixe que ninguém os engane de modo algum. É porque vai vir enganação, né? Não deixe que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia, e no caso, no contexto, aí se você ler no verso 1, fala assim que aquele dia é o quê? É a volta do Senhor, o nosso encontro com Ele. Antes da volta do Senhor, o nosso encontro com Ele, tem duas coisas que ele fala que vão acontecer, que tem que acontecer antes do nosso encontro com o Senhor. E ele fala assim, ó. Antes daquele dia virá apostasia. Abandonarão a fé. Haverão motivos para as pessoas perderem a fé, se afastar de Deus. Isso vai acontecer antes da volta do Senhor. Depois tem uma segunda coisa que acontece, a continuação do texto. Então, será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. E nesse caso aqui é a besta, é o anticristo. Então, primeiro acontece a apostasia. As pessoas que têm fé vão perder a fé, vão abandonar a fé, vão se afastar de Deus. E depois vem o anticristo. E depois dessa sequência, que tem mais coisas na sequência aí, né? Depois que vem a volta do Senhor Jesus e o nosso encontro com Ele. Então ele fala que antes do nosso encontro, da vinda do Senhor, primeiro tem que acontecer a apostasia. A apostasia acontece antes de vir o anticristo. Então, se essa é a sequência, e está acontecendo tanta apostasia nas igrejas, entre os líderes, entre os pastores, entre os membros, estamos na sequência profética. E tem mais coisas pela frente aí, conforme o texto bíblico. Então, esses textos aí mostram que a Bíblia continua sendo fiel e verdadeira. As profecias continuam se concretizando, se fidelizando como real, como verdadeira. E homens que fogem das verdades, hipócritas, que trazem escândalos, que trazem apostasia, como os textos bíblicos já previam. Bom, você já deve ter entendido, já deve ter ligado aí as falas com as notícias que está tendo aí do Tiago Alicerce, o Tiago Santana, né? É um pastor aí que, para quem não conhece, é um pastor que cresceu muito nas redes sociais, foi em podcast, rádio, né? Então é um pastor que estava em evidência porque ele tinha já era conhecido por ser uma pessoa que denunciava outras igrejas e outros pastores que tinha comportamentos abusivos contra os membros. Era uma pessoa que falava muito sobre as igrejas neopentecostais. Exatamente por ser uma pessoa que denunciava o mal de outros pastores, ele era visto como uma pessoa séria. Era visto como uma pessoa que levava o evangelho, a palavra de Deus, a sério. Então as pessoas confiavam naquilo que o Tiago Alicerce falava. Olha só, um homem de Deus, aquilo que ele está falando é verdade, tem que denunciar mesmo. E inclusive, eu concordo com muitas denúncias que ele fazia.
de pessoas que realmente eram abusivas em suas posições de líderes e em muitas igrejas aí. Pessoas ficavam oprimidas debaixo de um poder, de um líder religioso, e ele denunciava isso. Era uma denúncia importante. E é isso exatamente que me choca nas notícias que vêm a respeito dele. Porque é uma pessoa que tinha essa postura de quem fazia a coisa correta e denunciava os que faziam incorreto. De repente vem a notícia que ele mesmo confirmou que é verdade, porque ele não tinha mais como falar que não, né? Veio as evidências, as pessoas falando, não tinha mais como dizer que era mentira. Então ele assumiu que isso realmente tinha acontecido, que ele caiu em adultério, e não é que ele, puxa, aconteceu e de repente sem querer eu fui tentado. Não, era uma coisa que acontecia já há alguns anos. As notícias, as falas que a mulher com quem ele saía para adulterar, as falas que ela conta, é um negócio que traz escândalo pra gente. Imaginar que aquele homem é o que subia num púlpito de igreja e falava que era pastor e pregava. Uma baita de uma hipocrisia. Um pastor que falava e denunciava o erro de outros pastores. Sendo que ele já há alguns anos, tinha um caso de adultério com essa pessoa. Essa pessoa é o que a gente sabe, né? A gente não sabe se tem outras. Mas enfim, eu não estou aqui para julgar, eu não estou aqui para ser juiz, eu não estou aqui para denunciar também ninguém como ele fazia. Minha posição não é essa. A minha posição aqui é até mesmo como alguém que também está chocado pela notícia que vem da história do Thiago Santana. Eu também estou chocado com isso. Mas não tão chocado porque eu já conhecia as profecias. E sei que é inevitável, Jesus falou que é inevitável que venham escândalos. É inevitável que as pessoas que fazem as outras pessoas, os pequeninos, tropeçar, essas pessoas venham à tona fazer as pessoas tropeçar. E por causa disso, eu não me escandalizo mais. E por causa disso, eu não estou mais triste com essa notícia ruim. Porque eu sei que essas coisas acontecem. Então você que está de pé, presta atenção, presta atenção. Você que está de pé, cuide para que não caia. Para que você não caia e sirva de pedra de tropeço para outros caírem. Olha só. Você caindo, você serve de pedra de tropeço para outras pessoas caírem também. Infelizmente, é isso que acontece. Então, você que está de pé, glória a Deus. Não aponte para o Tiago e dê risada, não. Lamente, é triste. Não fique feliz porque tem outras pessoas apostatando por causa dessa notícia. Pessoas não querem mais escutar de Jesus. Algumas pessoas já perderam a fé, não acreditam mais em pastores, na Bíblia inclusive, por causa de escândalos como esse. Esse é mais um. Depois vai ter outros, como já teve outros. As profecias vão se cumprindo. Isso é lamentável, é triste porque tem essa parte ruim que também se cumpre. Mas você permaneça firme, permaneça com a sua fé acesa. Se você entendeu essas profecias, se você entendeu aquilo que eu trouxe como conteúdo aqui, divulga esse vídeo também para outras pessoas. Divulga, porque aqui nesse canal, a nossa intenção sempre é falar das profecias bíblicas, daquilo que vai acontecer ou que está acontecendo, mas aquilo que é revelado biblicamente. Então, passe isso aqui para outras pessoas, compartilhe com outras pessoas. Se isso te acrescentou a fé, te fez deixar mais firme, você conheceu mais a palavra do Senhor, te deixou firme, dá um like também. Se você não conhecia o canal, se inscreva no canal, aperta o sininho para conhecer mais sobre outros vídeos que nós falamos aqui neste canal Desembaralhando o Futuro. Porque a intenção aqui no canal é sempre revelar as palavras que já foram escritas e estão sendo reveladas para nós, tanto como palavra, como coisas que se revelam no nosso dia a dia. As palavras estão se cumprindo. Este é mais um vídeo do canal Desembaralhando o Futuro. E lembre-se que as profecias já estão escritas. Até o próximo vídeo.